Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse em nossos corações. Estamos no mês de maio, mês da família, e eu quero gravar mais uma mensagem voltado para a família, e nessa oportunidade voltado para as mães, devido ser o Dia das Mães, amanhã, dia 10 de maio, e vamos gravar de fato essa mensagem voltado para as famílias, mas em especial as mães, mas vai edificar todas as famílias que vão ouvir, que vão prestar esse culto ao Senhor, se alimentando da palavra de Deus. E eu quero refletir no texto da palavra de Deus sobre os pais, sobre a mãe de Timóteo, um grande servo de Deus. E segundo Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5, e assim dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. E estou certo de que habita também em você. No capítulo 3 do mesmo livro, diz assim também, a partir do verso 14, diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero orar, Pai, nos dê o entendimento da Tua Palavra, nos alimente com a Tua Palavra e direcione, ó Pai, cada palavra expressada, para que alcance os corações de todos aqueles que irão ouvir essa mensagem. Alimente os nossos corações e nos dê, ó Pai, a direção de melhor te servir. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amados irmãos, eu quero refletir com os amados irmãos através desse texto com o tema Mãe Feliz. E o verso que eu escolhi como versículo-chave é o verso 5, que diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habita em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Mãe feliz. E a felicidade tem seus investimentos em todas as áreas. A felicidade eterna, ela custou a morte de Jesus, o Filho de Deus. Então, toda a felicidade, ela tem o seu investimento, ela tem o seu preço. E não é diferente em relação à família. A felicidade das mães é ver seus filhos felizes e realizados. A felicidade, os filhos não realizados impedem a felicidade das mães. Mas os filhos criados nos caminhos do Senhor são vitoriosos, felizes e produzem felicidade para os pais. Vou repetir: os filhos criados nos caminhos do Senhor são vitoriosos, felizes e produzem felicidade para os pais. Então, esse texto que foi lido, ele menciona Eunice e Loide, mãe e avó de Timóteo. Reconhecido como um grande homem de Deus. Timóteo foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor. Fez grandes obras ao lado de Paulo.
Então, Lloyd e Eunice são avó e mãe de Timóteo. Podemos aprender com a palavra de Deus caminhos de obter êxito na tarefa de mãe. Então existe aqui uma família que teve êxito na tarefa de mãe. A Bíblia menciona também outras pessoas que tiveram êxito. Teve Isabel, mãe de João Batista, junto com Zacarias. Tivemos Ana, a mãe de Samuel, e algumas pessoas que de fato viveram a intimidade com o Senhor e tiveram êxito na criação dos seus filhos. E aqui é apresentado a mãe e a avó de Timóteo, que também tiveram êxito na criação dele e foram felizes com as realizações dos seus filhos. E eu quero refletir sobre alguns êxitos, alguns caminhos para se adquirir essas realizações, essa felicidade na tarefa de criar filhos, nessa tarefa de ser mãe. Então o primeiro caminho, a primeira lição que a gente aprende é sendo exemplo de fé e experiência com Deus para ensinar os filhos. Então essa é a primeira tarefa nessa exercício de ser mãe com êxito, nesse exercício de ser mãe feliz, de alcançar a felicidade no exercício de ser mãe, no cuidado, no trabalho, em tudo aquilo que atribui às mães. Então, o primeiro caminho para a felicidade, para a realização, é sendo exemplo de fé e experiência com Deus para poder ensinar os filhos. Então, é o verso-chave, o verso 5, que diz assim: pela recordação que guardo da sua fé, sem fingimento, a fé de Timóteo, diz a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em você. Então, amados, aqui o primeiro caminho que Lloyd e Eunice teve no sentido de ser feliz no seu exercício de mãe. Lloyd foi feliz na criação de Eunice e Eunice foi feliz na criação de Timóteo. E aqui, mas só que as duas tiveram um exemplo de fé, tiveram uma experiência com Deus, se firmaram em Deus. Elas adquiriram uma felicidade principal, que era a felicidade de se envolver com o Senhor, de estar com o Senhor, e essa felicidade de estar em Deus, essa felicidade de ter fé em Deus, essa dedicação de se envolver com Deus, ela nos dá atribuições, nos dá ferramenta para ser bem sucedido em todas as áreas de nossas vidas e em especial nessa tarefa de ser mãe. A experiência com Deus da avó e mãe de Timóteo foi verdadeira e o suficiente para ensinar os caminhos do Senhor para seu filho e se alegrar com as realizações de Timóteo. A gente observa lá que Timóteo se tornou um homem de bom testemunho, de bom caráter. Se os irmãos observarem lá em Atos 16, 1 e 2, diz ali que Timóteo era conhecido, era de bom caráter, as pessoas davam bom testemunho dele. Ele foi um valoroso companheiro de Paulo na missão de pregar o Evangelho. Lá em Filipenses, capítulo 2, então Paulo estava preso e disse que ia enviar Timóteo para que tivesse notícia dos irmãos filipenses, lá na igreja em Filipe. Lá ele afirma que vocês conhecem o seu caráter provado, homem de fé. Eu não tenho ninguém que eu possa mandar que se preocupe com os interesses de Deus, como Timóteo. Então é Timóteo que eu vou enviar. Então Paulo vê em Timóteo e sabe que as pessoas já conhecem Timóteo, sabem do caráter dele. Quando Paulo esteve ali em Filipe para abrir a igreja, ele levou Silas, levou Timóteo,
E as pessoas conheceram Timóteo e viram a dedicação nele na obra de Deus, no trabalho de Deus. Então, tudo isso atribuído à criação que ele teve. Então, amados irmãos, se nós queremos ser vitoriosos na criação dos nossos filhos, as mães, se quiser ser vitória na criação dos seus filhos, se quiser ser feliz no desenvolvimento da vida dos seus filhos, em primeiro lugar, tenha uma experiência real com Deus. Viva a alegria de andar com o Senhor, de aprender do Senhor, de estar com o Senhor em todo o tempo. E essa experiência com Deus vai lhe dar subsídio para que você seja bem sucedido na criação do filho, nessa tarefa de ser mãe. Mas eu quero compartilhar uma segunda lição nesse exercício de ser mãe feliz, ser mãe sucedido. Amados, comece cedo a ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Então tem que ser de cedo. Você observa no verso 15 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que Timóteo aprendeu desde cedo. Verso 15 diz assim: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, Timóteo já aprendeu com sua mãe Eunice, que aprendeu da sua mãe Lloyd, as sagradas letras, os caminhos do Senhor, as instruções de Deus. Amados, e quando os filhos nascem no mundo, eles já estão aprendendo. Eles nascem observando, eles nascem sem nenhum conhecimento do mundo. E tudo que eles aprendem do mundo, de Deus, em todas as áreas da vida, ele aprende vendo, ouvindo e vivenciando. Todo o conhecimento do ser humano é adquirido a partir do nascimento. Os primeiros professores dos filhos são os pais. Eles aprendem com o que os pais fazem e falam. Daí a responsabilidade dos pais em ensinar muito cedo os caminhos do Senhor para os filhos. Os pais são seus primeiros professores. Ele já nasce observando. Ele aprende a falar com os pais, ele aprende a falar ouvindo seus pais falando. Então aí a responsabilidade no que você fala na frente do seu filho, por mais cedo que seja, por mais novinho que seja, ele está aprendendo, ouvindo de você, ele está aprendendo, vendo o que você está fazendo. Que ensinamento você está dando para os filhos? No seu exemplo de vida, no seu exemplo de fala, de palavras. Muito cedo hoje nossos pais estão terceirizando a educação dos filhos. Muito cedo, com menos de 2 anos, já entregam um celular para a criança. E a criança está aprendendo como ser gente, como viver, ensinando através do celular. O que o celular está mostrando, os desenhos, as falas, os filmes, a televisão, que ensina tudo aquilo que não presta, e as crianças estão aprendendo. Os pais são os primeiros professores dos filhos. A mãe é a primeira professora do filho. É a mãe que ensina o filho. Tem a oportunidade de ser a primeira de ensinar como viver nesse mundo. Que ensinamento você está dando? Timóteo teve a felicidade de ser educado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, nos caminhos do Senhor, desde cedo. Desde cedo ele aprendeu
a ter seriedade numa vida que agrada a Deus. Desde cedo ele aprendeu a seriedade de se comportar na sociedade de maneira que agrada a Deus. E Timóteo foi muito feliz na sua vida, muito jovem. Já foi companheiro de Paulo no trabalho missionário. Mas por causa da dedicação que ele tinha em agradar ao Senhor, e isso dado a dedicação de sua mãe de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Amados, se os filhos não seguiu os caminhos do Senhor que aprendeu dos pais, mas você não tem mais a responsabilidade, porque quando ele se tornar adulto, ele é responsável pelas suas responsabilidades, pelas suas escolhas. Mas se você não deu a oportunidade dele conhecer o Senhor, dele conhecer os caminhos do Senhor, para que de fato, quando ele tornar adulto, ele tenha a escolha dele, se ele quer escolher andar no Senhor, ou ele quer escolher andar nos caminhos da sociedade do mundo. Mas se você ensinou os caminhos do Senhor, você não pode se culpar, porque a responsabilidade é dele, você cumpriu a sua obrigação. Mas em primeiro lugar precisamos cumprir a obrigação para que nós possamos ser felizes nas escolhas dos nossos filhos, nas realizações dos nossos filhos. Então, segunda lição desse exercício de ser mãe é começando de cedo, ensinar os filhos a andar dos caminhos do Senhor. E a terceira é ensinar os caminhos do Senhor. Tem suas maneiras, tem os seus conteúdos, aonde nós aprendemos a ensinar nossos filhos dos caminhos do Senhor. Então, Eunice aprendeu muito cedo os caminhos do Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem a orientação de Deus para todas as áreas de nossas vidas. E foi na Bíblia que Eunice ensinou Timóteo, e a palavra de Deus está sendo escrita, e nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento para ensinar nossos filhos a andar no caminho do Senhor, para ensinar nossos filhos a vitória do povo de Deus em andar nos caminhos do Senhor, e também a derrota de muitos povos por deixar de andar nos caminhos do Senhor. Mas andar nos caminhos do Senhor tem que começar de cedo. Tem que começar de cedo. Quanto mais cedo aprendemos a conhecer o Senhor, mais cedo aprendemos a andar de acordo com a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, meus amados, a palavra de Deus é completa para dar a vitória no exercício de ser mãe feliz. Então encontramos na palavra de Deus toda a estrutura, toda a ferramenta que precisamos para criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, e sermos felizes, e serem felizes nesse exercício de ser mãe, bem sucedida. É o terceiro passo, é buscar a direção de Deus na palavra de Deus, buscar educar os filhos nos caminhos do Senhor na palavra de Deus, que é onde está o caminho. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tá aí, meus amados, a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos na educação dos nossos filhos,
devemos buscar a direção de Deus. A palavra de Deus, ela ensina que não se pode roubar, não se pode adulterar, não se pode mentir, não se pode trapacear. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o próximo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos respeitar autoridades. E a palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe. A palavra de Deus nos ensina a exaltar o nome de Deus. A palavra de Deus nos ensina a trabalhar com honestidade. Então a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil também para a repreensão. Se nós queremos repreender a pessoa porque anda errado, nós precisamos ensinar o que é certo, para dizer que ele está errado, mas precisamos ter o caminho de Deus. O padrão é Deus, o padrão é a orientação de Deus, para dizer, para repreender nossos filhos quando eles saírem da direção de Deus e dizer: olha, você vai se dar mal nesse caminho, porque não se agrada, Deus não se agrada dessas atitudes. Se Deus não se agrada, é porque é prejuízo para a sua vida, para o seu desenvolvimento. Vai trazer sérias consequências, vai trazer sofrimento para você e para nós também como os pais. Então a palavra de Deus é útil para a repreensão, para a correção. A palavra de Deus nos corrige, ela nos orienta, ela nos educa na justiça, ela ensina aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Então, se nós aprendemos o caminho da justiça, é o caminho da justiça de Deus, a justiça perfeita. Então, se nós queremos ensinar os nossos filhos a ser justos, nós devemos ensinar os caminhos do Senhor, que é o caminho de justiça. É o juiz justo, é o juiz amoroso, é o juiz que não passa a mão no pecado, mas também ele estende a sua misericórdia para não deixar-nos morrer nas consequências dos nossos pecados. Então nós aprendemos a ser educados na justiça, ser educado na justiça, ser educado na verdade de Deus. Doa o que doer, temos que andar na verdade, que a verdade é a justiça de Deus. Então ele é útil para tornar perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o que diz no verso 16. A palavra de Deus, ela é útil para tornar o ser humano, o servo perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, para tudo aquilo que ele for fazer. Ele vai ser bem sucedido, porque ele está agindo na direção de Deus. Eu quero citar um livro muito conhecido, que foi até produzido um filme em cima desse livro. Diz: Em Meus Passos que faz. Então foi um pastor que tomou uma decisão de não fazer nada sem antes ter a reflexão e perguntar para si mesmo: Deus faria isto? Deus agiria assim? A atitude que eu estou fazendo, Deus se agrada? Jesus faria do mesmo jeito? Amados, para ter uma direção, precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Cristo, o que agrada a Deus, o que agrada a Cristo, e assim educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu quero concluir essa palavra citando o Salmo 78, verso 3 e 4, que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos, contaremos à vindoura geração o louvor do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas que fez. Lloyd ensinou a Eunice, e eu com certeza ensinou a Timóteo as maravilhas de Deus, o poder de Deus. E elas foram felizes nesse exercício de ser mãe. E nos está orientando a andar nos caminhos do Senhor, que é o caminho certo da vitória. Sejamos felizes nessa tarefa de ser mãe,
essa tarefa de ser pais. Sejamos felizes, ensinando nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero parabenizar todas as mães pelo seu dia e toda a humanidade, todo ser humano só existe porque teve o privilégio de ter uma mãe para gerar. Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe, que você seja muito feliz e honrada nesse exercício que só você tem de ser mãe, de poder gerar um filho, que ser instrumento de Deus para gerar uma vida. Que Deus abençoe, que você alcance as realizações da sua vida na criação dos seus filhos, porque as realizações dos nossos filhos, as alegrias do nosso são nossas realizações e são nossas alegrias. Que Deus em Cristo abençoe. Quero orar. Pai querido, nos ensina a aprender o melhor de Ti, para poder ensinar nossos filhos o que o Senhor tem de melhor, as vitórias conquistadas em Ti. Ensinamos nossos filhos a ter esperança em Ti. Ensinamos nossos filhos a viverem para o Senhor. E assim, com certeza, serão felizes e nós também seremos felizes como pais. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.